pessoas, bem-vindos à continuação do módulo 3. Agora vamos falar do tema 2, ou da unidade 2, que é a Era Vargas, né? A unidade essa vai falar sobre o governo de Getúlio Vargas. Muitos consideram ele como um ditador, outros consideram ele como um grande governo populista, outros consideram as duas coisas, né? Um ditador populista, se é que isso pode existir. Mas a gente vai ver que pode existir sim. Primeira coisa, pessoas, temos que recapitular que o governo de Getúlio Vargas iniciou seu processo de liderança política no Brasil a partir de um golpe de Estado, né? Ele foi um candidato derrotado, como a gente viu nas aulas anteriores, mas que assumiu o poder com a ajuda dos militares devido à insatisfação que havia com a política do então presidente Washington Luiz, né, na década de 1920. Primeira coisa que o Vargas faz ao assumir o poder, né, em 1930, e aqui a gente tem que delimitar o tempo histórico, né, para vocês se situarem, 1930, é aumentar o poder do governo federal em relação aos estados, né, em relação às províncias. Então, agora, as províncias, no caso os estados da federação, não mais poderiam escolher os seus representantes. Uma tentativa aí de acabar com a política do café com leite, desestimular ou desestruturar o poder dos cafeicultores, dos coronéis e dos grandes latifundiários Brasil afora. Então, a partir de agora, né, 1930, a partir deste ano, o governo federal fazia a nomeação dos interventores, né, governadores que eram nomeados pelo governo federal e iam até os estados para tomar conta dessas localidades. Tá? Isso foi uma grave política em relação às elites locais, porque desagradou essas elites, né? Fez com que essas elites não tivessem mais o seu domínio, o seu prestígio, o seu privilégio em relação à política local. Uma queda de braço que o Getúlio Vargas teve que enfrentar ao longo do seu governo. Além disso, né, ao longo de todo o seu governo, Vargas vai incentivar a indústria em detrimento da atividade agrícola. Lembrando, pessoas, que em 1929, né, nós tivemos uma grave crise econômica que assolou o mundo por conta de razões da superprodução, né? A população não conseguia consumir o que o mercado disponibilizava, fazendo com que os preços diminuíssem e, consequentemente, crise para quem tinha muita produção. O que o Getúlio Vargas fez? Em 1930, comprou o estoque de café, o excedente de café, lembrando que o café foi a nossa principal atividade econômica durante o século XIX e até o início do século XX. Vargas compra o excedente de café para fazer com que o dinheiro circulasse na economia, né? Fazer com que os grandes fazendeiros adquirissem poder aquisitivo. Quando Vargas compra esse café, para tentar diminuir o preço, ele queima, literalmente, esse excedente. Para quê? Para que não haja excedente e que as populações pudessem normalizar a produção e, consequentemente, o consumo. Getúlio Vargas preocupou-se em estimular a diversificação econômica, né? Então, a gente percebe que ao longo da história brasileira, quando você tem apenas um produto como fonte principal de renda, é naturalmente tendencioso à crise, porque você basear a sua vida econômica em apenas um produto específico, no caso o café, ou alguns países fazem com petróleo ou outros tipos de matéria-prima, é bem provável que num prazo, seja ele curto, médio ou longo, possa haver uma determinada crise. Vargas entendeu isso e procurou fazer com que houvesse diversificação econômica. Algumas criações do Vargas: Ministério do Trabalho, Ministério do Comércio, Ministério da Indústria, que tinha como finalidade desenvolver essa indústria no país e criar uma legislação de proteção ao trabalhador. Lembrando, estamos em 1930 e não havia uma legislação específica para os trabalhadores, sejam eles urbanos, sejam eles rurais. Então, Vargas ele procurou chegar até a grande população, até os trabalhadores, criando aí o Ministério do Trabalho, que até então não existia, e consequentemente o Ministério do Comércio e Indústria, né, para tentar desenvolver a atividade industrial no país a partir de 1930. E aí eu chamo a atenção para essa frase: é um cara populista, mas autoritário, governava com
uma espécie de ajuda militar. Lembrando que foram os militares que colocaram Vargas no poder. Daí essa associação, né, essa proximidade de atender a população, mas usar a força militar se preciso fosse. Então, vamos ver aqui algumas frases. Nos primeiros anos do governo Vargas, foi criada a carteira profissional, a chamada carteira de trabalho, e foram tomadas medidas no sentido de regulamentar a jornada de trabalho. Então, o Vargas, quando ele cria a carteira de trabalho e tenta regulamentar a jornada das profissões, ele começa a atender anseios populistas lá da década de 1910. Lembra lá com a Conferência do Operariado Brasileiro, a COB? Então, o Vargas começa a atender a algumas reivindicações desse pessoal. Foram criados também os institutos de aposentadoria e pensões, indenização por justa causa e o chamado seguro de vida, né? O seguro em caso de acidente de trabalho. Se você tivesse algum acidente no seu trabalho até 1930, o problema era seu, não era do seu patrão, não era do governo, muito menos de outra pessoa. Era seu, você que tinha que se virar. Vargas tentou mudar isso e conseguiu, criando alguns mecanismos para que os trabalhadores se tornassem mais protegidos em âmbitos legais, vamos dizer assim. Porém, lembra lá da nomeação de interventores nas províncias? Pois é, 2 anos depois, em 1932, no dia 9 de julho, acontece uma grande revolta em São Paulo contra essa medida de Vargas, né? Os paulistas não gostaram da nomeação do interventor na época, foram para as ruas, queriam a escrita de uma nova Constituição e, consequentemente, a retirada desse interventor e a promulgação de eleições para os próprios paulistas escolherem os seus representantes. Essa revolta foi duramente reprimida pelo governo Vargas, lembra lá, populista mais autoritário? Então, Vargas reprimiu essa revolta neste dia, aí, no dia 9 de julho de 1932, dia que é considerado feriado, tá bom? Na cidade de São Paulo, por conta desse grande evento que ocorreu em 1932. Foi uma revolta, não teve mudanças significativas naquele ano, em 1932, porém, os paulistas tiveram seus anseios atendidos, populista, mais autoritário. Em 1934, o Vargas escreve uma nova Constituição brasileira, atendendo a alguns desses anseios paulistas e também trocou o interventor, né? Ele foi lá, reprimiu a manifestação, muitas pessoas foram presas, etc., mas o objetivo inicial, né, que foi o desgosto com a nomeação do interventor, foi atendido, né? Foi a troca desse interventor. Além disso, pessoas, durante o governo Vargas, foi criada a chamada Justiça Eleitoral para combater as fraudes das eleições e também a Justiça do Trabalho para rever essas questões de aposentadoria, acidente de trabalho, etc. Então, Vargas ele vai tentar dar uma cara democrática para o Brasil, evitar fraudes, evitar acidente de trabalho, evitar que as populações mais carentes fiquem desabastecidas, né, em relação às políticas públicas. Então, ele vai começar a olhar para a população carente em âmbito legal e social, além do que fazer com que as eleições deixassem de ser fraudulentas, né? Acabar com o voto de cabresto, acabar com o coronelismo, criando essa justiça, né, que existe até hoje. Então, durante o governo Vargas, pessoas, nós vamos ter aí, ó, a definição de um salário mínimo, o que é extremamente positivo para os trabalhadores, jornada de 8 horas de trabalho, direito a férias remuneradas, além de ficar proibido o trabalho para as crianças menores de 14 anos. Além disso, né, além dessas inovações, Vargas também deu o direito ao voto feminino, que já tinha sido estabelecido em 32 com a criação do Código Eleitoral, mas não estava na Constituição, não estava previsto em termos constitucionais. Só um adendo aqui, pessoas, o voto feminino foi liberado, mas tinha algumas restrições, tá? Mulheres casadas ou de alta renda, mulheres solteiras e ou divorciadas não poderiam votar, tá bom? Ah, professor, e aí? É um avanço, mas um avanço um pouco restrito, que a longo prazo esse avanço, essa restrição, no caso, acabaria, né? E o avanço seria para todas as mulheres, como temos hoje.
Em 1937, um ano antes das eleições de 1938, o Vargas dá um golpe junto com os militares para continuar no poder. Por que ele deu esse golpe, professor? Foi divulgado para a imprensa brasileira o Plano Cohen. O Plano Cohen foi um documento forjado, hoje a gente sabe disso, pelos militares, alegando que poderia haver uma revolução comunista barra socialista no Brasil. O medo do comunismo parece que impera até hoje, né, nos governos mundiais, como se o comunismo fosse um monstro e etc. E por conta disso, né, para conter essa ameaça ao comunismo, Vargas suspendeu as eleições do ano seguinte, decretou o estado de sítio e governou a partir desses decretos, né, onde a palavra do presidente tem força maior. Esse período da história, de 1937 até o fim deste primeiro governo de Vargas, 1945, é chamado de Estado Novo. Durante esse Estado Novo, Vargas vai continuar governando com políticas autoritárias, mais populistas. E aí nós vamos ter, em 1943, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, tá bom? Mais um avanço aí para os trabalhadores, mesmo que de forma um pouco restritiva. Alguns dados, né? Alguns eventos durante alguns anos do Estado Novo. Em 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Por quê? Parceiro econômico, né? Os Estados Unidos entraram e pressionaram seus parceiros econômicos a entrar também. Só um adendo aqui, pessoas, na década de 1930, né, com a sua ditadura, Vargas chegou a deportar judeus para a Alemanha, porque ele concordava com algumas políticas nazistas. Uma dessas pessoas deportada é uma cidadã chamada Olga Benário. Virou até filme, depois pesquisa, é muito interessante. Ué, pessoal, Vargas mudou de lado? A economia fala mais alto, né, pessoas? 1943, Manifesto dos Mineiros, que foi um manifesto criado pelos mineiros, que apoiaram Vargas lá em 1929, mas começaram a desagradar, a ter desavenças com o então presidente. No mesmo ano, um movimento chamado de queremista, né, alegando queremos Getúlio, né, as eleições estavam se aproximando, né, 1944, e por conta disso a população alegou que queria Getúlio, e os militares e os conservadores, os mesmos militares que ajudaram Vargas em 1929, 1930, fizeram um outro golpe de Estado e depuseram Getúlio do poder em 1945, dando fim a 15 anos de Era Vargas, né? Era Vargas que a gente pode resumir como um grande incentivo à indústria, à produção nacional, mas com algumas políticas ditatoriais, né? Como, por exemplo, a repressão em São Paulo em 1932. A gente se vê na próxima aula. Valeu!